Boa noite, né? Boa tarde, porque alguns vão ver gravado. Bom dia. Hoje vamos para mais uma aula do livro que nós estamos estudando. Tá aqui atrás, ó. Capítulo 16, né? Já estamos percorrendo aí mais um capítulo. Semana passada falamos de autismo e hoje vamos falar de déficit de atenção, né? Um assunto que também, assim como o autismo que nós comentamos na semana passada, nossa, por que tantos casos, né? Esse é um outro também, um diagnóstico que nós temos tido de forma muito grande, né? Então, vamos falar um pouquinho disso. Deixa eu só abrir aqui para compartilhar a tela com vocês. O Rê, fecha o seu áudio. Peraí. Vamos lá com o nosso guia prático, né? Que tem sido muito interessante esse livro, porque os capítulos são curtinhos, mas intensos. Então, traz um conteúdo aí bem mastigado, bem direto, e que tem sido bem importante aí para nos ajudar, ok? Espera só um pouquinho. Então, vamos aí no conceito, né? O que é o TDAH? É um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, quando vocês forem procurar no DSM, vocês vão encontrar nesta categoria, tá? Que é caracterizado pela presença de sintomas persistentes e mal adaptativos de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Para o diagnóstico do TDAH ser confirmado, essas manifestações devem ser incongruentes com o nível de desenvolvimento do paciente e ter grande impacto no funcionamento social, acadêmico e profissional. E isso é muito importante, porque aquela pessoa é desligada, né? Mas isso tem um impacto na vida dessa pessoa? Sim ou não, né? Isso que a gente vai ter que avaliar. Deixa eu só ver aqui que tá. Vou colocar Não sei se é o meu áudio que tá aparecendo ou se alguém tá com o áudio É a aberto. Davi, ela fechou agora. Então tá. Então, de acordo com o DSM, né, nós temos aí 3 tipos: desatenção predominante, hiperatividade e impulsividade predominante, ou pode ser combinado, tá bom? Ali saiu errado, é desatenção, hiperatividade e impulsividade. Mas pode ter um diagnóstico, e é muito comum a gente ter o desatenção com hiperatividade, tá bom? Às vezes nós temos pacientes com os 3. Então é isso que a gente vai ter que ficar bastante atento aí quando for fazer a avaliação. Então, diferente do que se pensava há alguns anos atrás, os sintomas de TDAH podem persistir até a idade adulta, ocasionando prejuízos, tá ligado? Prejuízos graves, com comportamentos relacionados ao uso de substâncias, acidentes, evasão escolar. Então, assim, quando a gente vai falar do nosso paciente, vamos pensar num adolescente que chega lá, não quero mais saber de estudar, né? E aí briga com todo mundo, aquele que é o terrível da escola, o que responde aos pais. Eu sempre faço uma avaliação para verificar a possibilidade de um déficit de atenção. Tá? É muito comum dentro de um TOD, um transtorno de conduta. Nós estudamos, né? Estudei outro dia aí com as meninas na turma do curso de borderline, que o índice de transtorno de personalidade borderline associado ao déficit de atenção é gigante. Então, o TDAH, ele é um transtorno que você faz parte do neurodesenvolvimento, então você geneticamente, fisiologicamente, você já tem ele, e que atrapalha
demais, porque ele vai trazer baixa autoestima, ele vai trazer comportamentos que você não gostaria, né? Então a gente vai olhar aqui. O que que traz? Disfunção de processamentos, né? Como para resolver problemas de planejamento, dificuldade de iniciar e controlar impulsos, déficit dos processamentos relacionados à motivação, né, com preferência por reforços imediatos, e dificuldades na postergação de ganhos, evidenciado, né, por esse autor, prejuízos no processamento temporal, incluindo problemas com estimativa de tempo. Então, sabe aquele, muitas vezes a gente vai ter o adulto que chega e fala, nossa, eu procrastino demais, eu não consigo terminar nada que eu faço, né? Minha vida tá uma bagunça. Se a gente for olhar, né? E por isso a anamnese é tão importante. O histórico escolar dessa pessoa, né? Infantil, na adolescência, talvez a gente encontre indícios de um déficit de atenção. E se a gente for mais longe, a gente for olhar a árvore, até genealógica dessa pessoa, a gente vai encontrar em diversas pessoas na família. Ou foi uma gravidez super complexa, né, com problemas de saúde, talvez mães que usaram drogas, ou tiveram problemas graves aí no processo de gestação. Então, investigar, né? Pensa aí no seu paciente que tem essa queixa, ai, não consigo terminar nada que eu faço. E aí você dá aquela tarefa de TCC e não termina? Sugiro investigar, tá bom? Então, vamos aqui. Há décadas, né? Hoje a gente não vai falar detalhadamente do déficit de atenção, dos sintomas, que seria uma outra aula, um outro contexto, a gente vai olhar para TCC dentro do teste, tá? Então é importante você ter livros, estudar um pouquinho melhor sobre isso. Mas, dentro do consultório, a gente escuta muito a questão psicofarmacológica, farmacológica, né, do TDAH. Então, esses são os três principais medicamentos que são utilizados hoje com os pacientes. Então, é muito importante que você veja qual o seu paciente está usando, né? Entender o funcionamento, você vai lá, vai pegar a bula, né? Na internet é super fácil como funciona. Hoje nós temos vídeos aí de psiquiatras falando sobre o funcionamento dessas medicações. É muito importante, tá? Como o Venvance reage, quais são os efeitos colaterais, como não funciona. Eu tenho um paciente que ele toma o Concerta. E aí ele toma no horário de psicólogo. Quando ele vai para a sessão, o efeito do Concerta já acabou. E isso acaba interferindo, né? E quando eu falo interferindo, é que ele vem como ele é mesmo, né? Mas muitas vezes ele fala, eu queria vir para cá mais calmo, né? Mas quando ele vai com o efeito do Concerta, a sessão também, ele não quer fazer nada, ele fica bem moroso. Então é importante você entender o horário que o seu paciente toma, que horário que acaba o efeito, tá? Para que na sessão você possa compreender toda a dificuldade. Porque tem dia que ele vai falar, tem dia que ele não vai falar tanto. Então, estude aí qual é a medicação que o seu paciente está tomando. Tem alguns casos, eu lembrei agora, que alguns neurologistas, eles indicam BUP, tá? Também aí neste processo. Quando é um paciente que tem déficit de atenção e ele já tem aí uma comorbidade de depressão, que é muito comum. Então, ele dá um BUP para levantar, né, para animar um pouco. Então, estudar toda a prescrição médica aí é importante. E aí, a gente vai falar agora, né, nós vamos falar sobre a TCC, que ela é voltada para o tratamento para auxiliar na diminuição dos sintomas comportamentais de desatenção, hiperatividade e impulsividade, de forma a otimizar o desempenho funcional. Que elas podem ser feitas em sessões individuais ou em grupo. A intervenção é voltada para o desenvolvimento de condutas mais planejadas, autoconscientes e emocionalmente reguladas, ou seja, a gente vai trabalhar muito regulação emocional,
No modelo terapêutico da TCC, também é comum a inclusão de programas de treinamento de pais. Quando estamos falando de crianças e adolescentes, trabalhar junto com os pais é fundamental. A gente vai falando isso o tempo todo nesse livro, né? Auxiliando-os na compreensão do TDAH e no emprego de estratégias parentais mais positivas. Aqui eu vou colocar para vocês alguns testes para avaliação do TDAH. Para quem já é aí do grupo de supervisão, eu mandei um material antes da nossa aula, com algumas coisas bem legais aí também para vocês terem no seu arquivo. Essa aqui é uma escala de avaliação, né, que você pode comprar pelo Valor Conhecimento, site, que destina-se a indivíduos de 2 a 17 anos, tá? E essa escala, ela avalia os comportamentos infanto-juvenis no ambiente familiar, tá? Então, os pais que vão trazer aí quais são os prejuízos que essa criança pode ter. Aí temos uma escala de autoavaliação também, de indivíduos de 6 a 15 anos, e ele foi desenvolvido para a própria criança ou adolescente que entenda os possíveis prejuízos, dificuldades. É muito interessante quando a criança fala assim, nossa, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa, né? Então ele começa a fazer descobertas e sair daquele processo. Eu não sou burro, eu não sou lento, né? Dentro, a gente falou um pouquinho aí de transtorno de conduta, deixa eu voltar aqui, transtorno de conduta, hoje é muito comum a gente encontrar, hoje não sempre, né? Jovens que hoje estão no sistema já carcerário, que estão, né, foram detidos aí, e avaliar que eles tiveram muita dificuldade na escola. Então, muitas vezes é mais fácil eu ser cara que briga, que detona na escola, que bate todo mundo, tal, do que o que não sabe, o que é zoado pela turma, o que sofreu bullying. Então, ele acaba tendo que encontrar outros recursos de sobrevivência. Recursos esses bem doloridos, né? Então, ajudar a criança a falar: opa, eu não sou burro. Porque é isso que eles falam, né? Eu não sou lento, eu não sou terrível. Isso ajuda muito na conscientização e na psicoeducação da criança. Existe também uma escala bem conhecida, que é o SNAP, né? Que vocês também utilizam, que eles são dados para os responsáveis, professores, para identificar as falhas de atenção e de comportamento hiperativo, ok? Então, esse aqui também é bem tranquilo de encontrar. Quando a gente fala de TDAH, assim como todas as dificuldades que a gente enfrenta dentro da clínica, psicoeducação é fundamental, mais ainda com os pais, tá? Quando nós estamos falando de criança e de adolescente. Por quê? Muitas vezes os pais, a família, a escola entende que aquela criança é preguiçosa, que não faz esforço nenhum. Então a gente precisa muitas vezes preparar lá, né, um Canvas, um PowerPoint, qual a parte do cérebro que é afetada, né, quais o caminho que conduz a criança ou adolescente a se comportar de tal maneira. Então, investir não só uma, mas talvez muitas sessões. Já aconteceu, né, de escolas que eu percebi que não tinha tanto um preparo, oferecer uma palestra para essa escola, para conscientizar os professores, os pais, os colegas. Então, o nosso trabalho, quando a gente fala de TDAH, ele se expande muito, tá bom? Então, psicoeducação. E aí a gente vai começar, né, com um foco, com um objetivo de treinamento em organização, planejamento e resolução de problemas. É isso que a gente vai conversar com o paciente. Ele vai chegar e falar assim: ah, eu tenho TDAH. Então tá. Aqui que a gente vai construir. Vou te ajudar a se organizar, a planejar e resolver problemas. Então vamos entrar nessa batalha aí juntos. Muitas coisas nós vamos fazer. Então, devido aos déficits em diversos componentes relacionados à execução de tarefas,
Os treinamentos comportamentais para organização, planejamento e resolução de problemas são uma etapa essencial do tratamento. Nessa fase, o terapeuta pode realizar atividades práticas de planejamento semanal e mensal. Quando a gente vai começar a fazer um planejamento para o nosso paciente, é muito importante a gente identificar qual é a melhor forma de absorver tudo o que vai ser dito. Então, eu preciso entender, tá? Meu paciente, ele gosta de tecnologia, ele prefere que a gente monte uma agenda no celular, num tablet, no computador ou num caderno. Ou ele vai trazer outras formas, post-it, né? Eu tive uma paciente que fazia tudo numa planilha de Excel. Era a melhor forma de se organizar. Então, primeira coisa, antes de passar qualquer tarefa, é ter essa conversa com o seu paciente e identificar. E aí eu vou falar de mim. Eu me organizo melhor escrevendo, porque eu memorizo a minha letra. Então, até hoje eu uso agenda de papel. Para mim isso é importante. Já tentei entrar na tecnologia, não consegui. Então, essa forma de organização é para mim muito importante. Qual que é a tua? Você, psicólogo, qual é a tua forma de compreender e organizar o seu dia? E você consegue, né, dentro desta forma, ter os resultados que você precisa? Ou você procrastina, ou você não faz, ou você escreve, ou anota no celular e depois não olha. Então, a gente olha para dentro de si, vê as nossas dificuldades, para começar a sentir esse processo de empatia por nosso paciente, tá bom? Então, identificar. E aí você vai descobrir também. Nós vamos fazer uma tarefa por dia, semanal, mensal. Cada paciente tem a sua forma, tá? Isso pode incluir tempo de aula, tempo reservado para lição de casa, estudo, tempo de trabalho, tempo de lazer. A gente vai construir com ele conforme o meio. Então, não existe uma regra clara. Existem algumas ideias, né? Olha, vamos fazer uma agenda, né? Que você todos os dias à noite você vai revisar essa agenda e se preparar para o dia de amanhã. Então, ele já sabe que amanhã ele vai acordar às 6, ele vai arrumar o cabelo antes de ir trabalhar, porque às vezes ele acaba esquecendo, e ele tem uma reunião importante, que ele tem um relatório, que ele tem que estudar, que ele tem que organizar a casa, que ele tem um jogo. Então, vai colocando ali dia a dia. Quando ele vai focar na questão de aprendizado, né, de estudar, né, trabalhar, ter o menos distratores possíveis. Então, a gente acaba recomendando, olha, como é a tua mesa? Tira uma foto da tua mesa para eu ver, né? Que coisas tem na sua mesa agora que, se você tirar, pode te ajudar? O seu computador tem notificações? E se tirar essas notificações? Né? Que às vezes fica até aparecendo coisas que não tem nada a ver com o trabalho. Quantas abas você deixa no seu computador, no seu celular? Né? Ele deixa lá no Vibra, muitas notificações. Então, cada detalhezinho assim a gente vai ajudando o paciente a ter consciência, e aí, a partir disso, que nós vamos montar, né, situações, problemas para lidar. Eu já apliquei, por exemplo, eu tenho pacientes que a bagunça. Então tá, então o paciente chegar e eu bagunçar toda a sala, jogar lápis, jogar caneta, jogar folha. É assim que é o seu quarto? É. Vamos tentar organizar para fazer a tarefa, e aí eu vou ensinando ele a organizar as coisas. Né? Quando é online também, você se sente arrumando. A gente chegou a arrumar, né, de forma online em guarda-roupa. Nossa, ficou tão fácil encontrar meu uniforme no outro dia, e achar meu material na bolsa. Então, a gente vai construindo passinho por passinho e entendendo isso, se é uma situação, problema ou não. Então, se a gente pode fazer um roleplay, a gente pode fazer atividade junto com ele, a gente pode fazer listas, a gente pode fazer uma encenação. Então, a criatividade aí para criar a situação problema e depois regular é muito importante, tá?
Sistemas de recompensa tendem a funcionar muito bem e as suas variações, elas têm o objetivo de estimular comportamentos adequados do paciente. A gente só precisa tomar com que tipo de reforçadores. Ai, hoje eu entreguei o meu trabalho, então eu vou me dar um lanche super calórico. Isso vai prejudicar a sua saúde? Financeiramente, isso te traz um impacto? Então, nós temos que buscar reforçadores positivos. Eu trabalho muito com quadro de atividades com crianças, e aí, quando a gente vai concluir as tarefas, essa semana ele cumpriu 70%. Eu nunca coloco 100%, porque não existe ninguém que faça 100% das coisas certas, né? Isso não é comum. Então, essa semana, e a gente não pode exigir isso também do outro, porque senão a gente fica muito preso. Então, essa semana, 70% das tarefas ele cumpriu. Quando eu faço a lista de tarefas, principalmente as crianças pequenas, eu gosto de colocar tarefas que eu tenho certeza que ela vai conseguir. Então, eu já sei que é uma criança que os pais não precisam ficar pegando no pé para escovar os dentes. Então, coloca lá, escovar os dentes, comer o brócolis, guardar os brinquedos, né? Estudar, ficar com o celular. Então eu coloco dificuldades, desafios, né? Gritar com os pais, bater quando tá com raiva. A gente coloca ali os desafios, ele coloca uma carinha se ele conseguiu fazer ou não. E aí, no decorrer da semana, a gente vai ter um reforçador positivo. Esse reforçador eu evito ao máximo que tenha a ver com dinheiro ou presentes caros, mas normalmente com situações de alegria. Então, olha, você conseguiu. Essa semana vai ter cinema em casa e quem vai escolher o filme vai ser o João. Então, o pai, a mãe, todo mundo vai desligar o celular e vai assistir um filme. Sei lá, vai assistir Os Vingadores. Todo mundo senta e assiste Os Vingadores. Hoje nós vamos montar a pizza, só que nós não vamos comprar. Nós vamos, sabe, fazer, colocar o queijo, a criança vai criar algo com ele. Por quê? Nessas tarefas precisam estar associados a questão da concentração, da atenção, da alegria. Então, já é uma forma de desenvolver, né, de aperfeiçoar, né, de tirar alguns distratores aí, ok? Então, pense em atividades que tenham recompensas positivas. E aí, dentro desse processo, a gente vai trabalhando a reestruturação cognitiva, porque quando a gente faz, por exemplo, esse quadro de atividades, raramente a primeira lista você vai conseguir um resultado positivo. Quando consegue, você já fala: opa, será que é déficit de atenção mesmo? Porque a criança, o adolescente, até o adulto que tem déficit de atenção, não é um processo fácil. É um processo longo, contínuo. Mas aquilo que não deu certo, a gente vai trabalhar. A gente vai usar o registro de pensamento disfuncional, a gente vai fazer uma reestruturação cognitiva. Olha, por que que não deu certo? Porque a minha mãe, ela me provocou, e aí eu fui bater nela. Me provocou como? Como foi essas emoções? Vamos encontrar uma outra forma de você colocar essa raiva para fora? Porque eu sei que você precisa. Como que você prefere? Eu prefiro ir para um outro canto, socar uma almofada, meu travesseiro. Então a gente vai trabalhando isso e reestruturando. Que emoção você sentiu? O que você fez? Qual foi o comportamento, os sentimentos, ok? Os pensamentos, desculpa. Então, deste modo, a TCC pode auxiliar os pacientes a pensar de forma mais adaptativa em situações que causam sofrimento. O trabalho terapêutico auxilia a modificar tanto o modo como os pacientes interpretam as situações consideradas desafiadoras, quanto o modo como percebem a sua capacidade de lidar com situações difíceis. É tão legal quando a criança ou adolescente fala: nossa, hoje eu queria brigar com o professor, ou brigar com o amiguinho. Eu respirei, Lu. Eu fiz aquele exercício de respiração. Eu peguei uma bolinha, sabe? Eu fui no banheiro, lavei o meu rosto. E aí eu pensei melhor, sério, e se você tivesse feito isso, o que poderia ter causado? Isso, isso, isso. Olha, mas você não fez e não teve
tantos prejuízos. Você acha que precisa melhorar? Você acha que essas técnicas estão funcionando? Vamos construir novas? Então, é muito legal. Esses livros, eu acho que é indicado pelo próprio guia, né? Eu tenho esse do TDAH, o Guia para a Compreensão de Manejo, gosto muito dele, né? Ele está aqui comigo, inclusive, está aqui, porque ele traz informações, apesar de ser de 2019, mas tem informações muito atualizadas e exercícios interessantíssimos para a gente trabalhar e também fazer a psicoeducação, tá? Tem esse outro também, como lidar com TDAH e mentes inquietas. Esse é bem legal para a gente recomendar para os pais, tá? Acho que vale a pena. Você tem, ou para o adulto também, caso você for atender o adulto, adolescente. Vale a pena a gente ter. Nesse livro, no Guia para Compreensão e Manejo, tem uma parte que eu gosto de usar muito. Quando eu vou fazer um laudo, porque quando a gente tem um paciente TDAH, ele normalmente já tem um laudo, ou a gente vai precisar dar um laudo, eu gosto de colocar sugestões e orientações no final do laudo, tanto para a escola quanto para os pais, porque eles se perdem. A gente tem que pensar que os pais que têm, por exemplo, uma criança mega hiperativa, eles são pais que normalmente estão cansados, né, esgotados, né, chegaram de um dia exaustivo de trabalho e a criança está cheia de energia, né, ou com muitas reclamações na escola, não consegue fazer a tarefa. Então a gente precisa orientá-los de como seguir. Então aqui tem algumas orientações que eu acho bem bacanas e que vocês podem usar, inclusive como orientação no final do seu parecer. E depois no livro, quem tiver, você vai ver que também tem para a escola, tá bom? Aqui eu coloquei a dos pais. Escolha as suas batalhas, né? Ignore os pequenos deslizes de comportamento e foque nas questões mais importantes. Qual é o foco com o seu filho? Ah, é que ele vai bem na escola. Então tá. Então será que vale a pena eu todos os dias brigar com ele por conta de escovar os dentes? Não é mais fácil eu pegar a mãozinha dele, vamos, filho, no banheiro? Não, agora não, só para escovar os dentes, vamos lá, vai ser divertido. Do que, você já escovou os dentes? Vai de novo! E não sei o quê. E aí fica aquela briga, aí todo mundo já vai dormir estressado, né? Então foque a sua energia nas coisas mais importantes. 2, quando fizer correções, fale sobre comportamentos específicos que são inaceitáveis no agora, sem trazer para discussão uma lista de erros passados. Então, agora ele bateu numa criança, a gente vai falar de bater numa criança agora. Agora, nesta prova, ele foi muito mal, então a gente vai falar desta prova, o que aconteceu na hora dessa prova, né? E não falar a vida inteira, desde o primeiro ano que você me dá trabalho, eu não aguento mais, né? A gente tem que ter todo esse cuidado. Aplique punições, ele usa esse termo, eu não gosto muito, né? Eu gosto de usar o termo consequências. Aplique consequências breves e razoáveis para o comportamento inadequado. Consequências longas normalmente não são efetivas. Ah, vai ficar um ano, né, de castigo. Com exceção de casos de ofensas sérias, restrições que duram um dia ou um fim de semana são tão efetivas quanto aquelas que duram uma semana ou mais. Então, ó, este final de semana você não vai para aquela festa porque o que você fez foi muito grave. Então, eu quero que você reflita, que você pense, para depois a gente conversar sobre isso. Se o adolescente quebra sua confiança e não usa liberdade com responsabilidade, discipline com rigor apropriado. Depois de algumas semanas, dê a ele uma segunda chance. Então, sei lá, chegou, quebrou tudo, né, na escola. Então, você não vai mais sair com seus amigos. Não, a gente vai sentar, passou um tempo, olha, você está saindo de novo com seus amigos. Então, vamos fazer de novo um contrato? Vamos conversar novamente para ver como vai ficar? E você já sabe quais são as consequências, então vamos respirar. Porque isso vai acontecer, gente.
Não adianta falar que um castigo nunca mais a criança ou adolescente não vai fazer isso. Nós erramos. Quantas vezes? Então a gente tem que sempre dar outras chances. Evite reações exageradas quando seu filho desobedecer e se meter em problemas. Se você estiver irado, será melhor tomar tempo para se acalmar. A gente tem que trabalhar isso com os pais. Enquanto desabe. Isso é inaceitável. Eu estou muito bravo. Vou pensar sobre o que você fez e nas consequências. Então voltarei para falar daqui a alguns minutos. É neste momento que a gente encontra muita violência dos pais contra os filhos, violência não só psicológica, mas também física, porque eles não se permitem parar 5 minutos, já chega dando porrada, brigando, você é um burro, e fala palavras que depois, para recuperar a autoestima dessa criança, desse adolescente, são tão duras. Para quem atende adulto, se você for trazer a memória deles, como seus pais tratavam quando você não conseguia fazer uma lição, quando você bagunçava demais, quais eram as palavras, quais eram as cenas, a gente vai encontrar muita dor, muitos traumas. Então, ensinar os pais a isso. Se seu filho se exaltar, baixe sua voz e proponha uma pausa. Tem uma técnica que eu sempre usava, sempre, até hoje eu uso com a minha filha. Começa a gritar, eu lembro que ela era pequenininha, eu começava, fala baixinho, eu não estou entendendo o que você está falando. Quanto mais eu baixava a voz, mais ela tinha que prestar atenção no que estava sendo dito. Isso baixava o batimento cardíaco dela. E aí ela acalmava um pouco. Não totalmente, muitas vezes, mas acalmava. Se o adulto se altera, o adolescente frustrado tende a se tornar mais agressivo e menos apto a pensar com clareza, né? Aqui ficou o 7 ali, são 9. Cuide de si mesmo. Quando você está frustrado ou chateado com seu filho, fale com seu cônjuge, algum amigo, parente, para que seja compreensivo. Recomende para os pais que têm uma criança com déficit de atenção que ele tenha uma rede de apoio. Lu, mas eu não tenho ninguém. Terapia é muito importante. Mas eu não tenho nem como fazer terapia. Anota, faz um diário, mas não haja pela impulsividade igual o TDAH dele. Procure a ajuda de um profissional se precisar de alguém que entenda o TDAH e o estresse causado por criar um filho com transtorno e que possa oferecer conselhos e sugestões úteis. Pode castigo, deixa lá 30 dias, né? Antigamente, eu vou te colocar no colégio interno se você não estudar. Quantos adultos nós temos traumatizados porque tinham esse medo, né, de ter que sair do acolhimento de casa para que isso aconteça. E a gente sabe o quanto a afetividade é importante. Pratique o perdão para com seu filho, adolescente ou criança, para com aqueles que não compreendam e para com você mesmo. Tem uma estratégia que eu gosto muito, que é de chegar uma vez por semana e falar: como foi a sua semana? Ah, mais ou menos, né? A gente até colocou um post no canal, lá no Instagram, @Clínica Verbo, formas de você perguntar, 30 formas de você perguntar para o seu filho como foi a escola. Diferente de você ler, e aí, como foi? Tudo bem. E ele passa reto. Então, pegar uma vez por semana, foi, não sei o quê. E essa semana? Como você viu a mãe? Como você viu o tratamento? Ah, eu fiquei chateado com você. Ah, você ficou chateado por quê? Ah, porque você gritou comigo. Não dá, depois de uma criança ou adolescente falar para você assim, ah, porque você gritou comigo. Mas também você. Filho, me desculpe por ter gritado com você. Eu realmente não deveria ter gritado. Isso é uma dificuldade minha, porque eu estou preocupada com o seu desempenho na escola. Então, vamos tentar juntos resolver o desempenho da escola e eu vou tentar resolver os gritos. A gente não pode justificar o nosso erro, né, por conta do erro da outra pessoa, porque nós estamos educando o outro. Então, só essas orientações já daria uma palestra,
né, para os pais. Então, aqueles que trabalham aí com educação, que dão palestra, já tem material aí para que isso aconteça. Vou colocar um vídeo para vocês, tá bom? Está saindo o som? Tá sem som, Lu. Tem que clicar para compartilhar com som. Peraí. Peraí que eu tô descobrindo. Fiz esse teste, né? Na hora que você vai compartilhar, tem um quadradinho do lado que tá lá para você compartilhar com som. Então você tem que descompartilhar e compartilhar de novo. Peraí. Ah, né? Ixi. Dear teacher, I know it doesn't always seem like it, but I really do want to listen and learn. It's just my brain is kind of different. So this is what I'd like you to know about me. I have to move, or I really can't pay attention. Even though I'm not looking at you, I can still listen to what you're saying. If you tell me, sit up straight, now I have to use all of my brain to do just that. It makes me feel sad when you tell me to try harder, even though I've already tried as hard as I can. I actually listen better when I'm rocking in my chair. When you give me a bunch of directions, I start to think I will never remember all of this. Sometimes my mom or dad ends up doing all of my homework. So here's how you could maybe help. Let me get up and move while I'm learning. Let me look wherever I want when you talk to me. Let me rock or slouch in my chair. No matter what, please don't take away my recess. Give me help I could do all by myself. Make directions very short. Just ask me, what does your brain need right now? And one more thing. My brain might be different than yours, but it's still amazing. Sincerely, your student. Your student. Your student. Your student. Esse vídeo é interessante, né? A gente poder olhar pelo olhar da criança, a dificuldade que a criança tem. Nós temos sempre o hábito de olhar pelo aquilo que a gente acha que é certo. Então, esse vídeo está no canal do YouTube da Verbo. Se você quiser compartilhar, né? Eu acho que dá para compartilhar com os pais também, com os professores, e com a própria criança e com o adolescente, até o adulto, tá? Então, aqui tem o material, são alguns livros que eu já coloquei lá para vocês. Tem o livro do paciente também, né? Que é como lidar com o TDAH. E é isso, né? Eu espero que com essa aula a gente possa principalmente trazer a consciência, né, de como olhar para a pessoa que tem um déficit de atenção, né? Se você, né, é muito comum a gente às vezes ter casado com alguém que tem déficit de atenção, ter os filhos, pessoas que estão próximas da gente. A gente vai começar a mudar dentro do nosso lar, dentro da nossa família, e aí estender para todo o percurso aí dentro da área clínica, tá bom? Então, semana que vem temos mais um encontro. Espero ver vocês.